Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, família, antes de eu começar aqui, eu vou falar por alto, tá? Porque o que aconteceu? Eu fui gravar o vídeo aqui, quando eu estava editando, eu excluí o primeiro vídeo que eu havia feito, até com a grade salva do dia do sábado que a gente operou, que eu gosto de comentar. Porém, eu vou falar aqui muito rápido, tá? A gente conseguiu acertar todos os jogos aí do sábado. A gente havia deixado o Newcastle contra o Chelsea para sair mais de gol e meio na partida, deixado o Real Madrid também para sair mais de gol e meio na partida. Deixamos alguns mais jogos, acho que foi o PSG para vencer no ao vivo, o bilhete bateu. Trabalhando numa sequência de jogos, acho que foi 7 jogos que a gente operou no sábado também, acho que foi 7 ou 8, mas a gente conseguiu gravar aí todos os jogos. Deixamos o Arsenal na chance dupla, que eu tô lembrando aqui para comentar, o bilhete também bateu. O shotzinho que a gente fez aí, bateu todos os jogos do sábado, só deu green pra gente, graças a Deus. Então vamos lá, vamos trabalhar no nosso domingão. Separei uma grade aí com mais 7 jogos, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei, os dois primeiros, né? Na La Liga na Espanha. Primeiro 10 horas da manhã. Jogo do Girona enfrentando o Atlético de Madrid. Vamos dar uma olhada. O Atlético de Madrid é o quarto colocado da competição. O Girona, no momento, é o 18º, primeiro dentro da zona do rebaixamento. Momento aí do Girona. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E eu tenho o Atlético de Madrid, que nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, eu tenho 1 vitória do Girona e 4 vitórias aí do Atlético de Madrid. O que eu vou buscar nessa partida? Uma chance dupla a favor do Atlético de Madrid. Vai estar pagando por uma base de 1,21. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, também La Liga na Espanha, meio-dia e 15. Jogo do Villarreal enfrentando o Barcelona. No momento aí, as duas equipes são primeira e terceira colocada aí, respectivamente. Momento aí do Villarreal, vive um momento legal, né? Terceiro colocado aí na La Liga, vem aí de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E eu tenho o Barcelona que nos últimos 5 vem de uma sequência de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para o Villarreal e 3 vitórias para o Barcelona. Villarreal jogando em casa aí com o apoio da sua torcida, vivendo um bom momento na temporada, apesar das últimas 2 derrotas aqui. Eu vou respeitar esse momento, apesar de saber que é o Barcelona, mas eu vou atuar aqui numa situação. Dá uma olhada comigo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, a gente teve ambas as equipes marcam em 4. Nos últimos 5 jogos do Barcelona, aconteceu ambas em 3. E nos últimos 5 jogos do Villarreal, aconteceu ambas aí em 4. Então, por conta desse histórico aí, eu vou buscar ambas equipes marcam. Vai estar pagando por uma base aí de 1,38. Vai ser o bilhete para esse jogo. Indo aí agora para o próximo jogo, vamos lá para a Bundesliga na Alemanha, 1h30 da tarde, jogo do Heidenheim enfrentando o Bayern de Munique. O Bayern, que no momento é o primeiro colocado da competição, e o Heidenheim aí, que é o penúltimo colocado, é o 17º. Momento aí da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas, e eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 vem de 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória para a equipe da casa e 4 vitórias aí da equipe visitante. Vou buscar aqui a vitória do Bayern, mesmo jogando aí longe da sua torcida, pagando por uma base de 1,16, deixa o Bayern de Munique para vencer a sua partida ao bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, ainda na Alemanha, sendo que agora na divisão feminina, às 2h30 da tarde, jogo do Wolfsburg feminino enfrentando o Hamburgo feminino. No momento, a equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 13ª, primeiro dentro da zona do rebaixamento. Momento aí das meninas do Wolfsburg. Nos últimos 5 jogos, as meninas vêm de 2 derrotas e 3 vitórias, e eu tenho a equipe do Hamburgo que as meninas vêm aí de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias para cada lado e 1 empate pelo meio do caminho. Vou comprar a vitória aí das meninas do Wolfsburg no ao vivo. O bilhete está esmagado, o jogo começa às 2h30. Viu que bateu 3h30 da tarde, acabou o primeiro tempo, não aconteceu nada? Buscar essa vitória aí das meninas do Wolfsburg é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, continuando na divisão feminina, sendo que agora na Copa da Rainha, na Espanha, 3 horas da tarde, jogo do Alavés feminino enfrentando o Barcelona feminino. A equipe do Alavés aí, nos últimos 5, vem de 5 vitórias e 1 empate, e eu tenho a equipe do Barcelona que nos últimos 5 vitórias. No confronto direto, eu tenho 4 jogos aqui, onde eu tenho um histórico aí de 4 vitórias a favor do Barcelona. É aquela mesma metodologia do jogo do Wolfsburg. Deixa o jogo marcado aí. O bilhete está esmagado. Algumas casas de aposta aqui, algumas plataformas nem vai operar.
Então eu vou buscar aqui. Viu que o jogo começa 3, deu 4 horas, não aconteceu nada? Buscar a vitória aí das meninas do Barcelona no segundo tempo. Mostrar para vocês aqui o Barcelona, a equipe dominante da La Liga, na primeira divisão. E eu tenho o Alavés aí, que é uma equipe de segunda divisão aí da Espanha, da divisão feminina, tá? E aí vive até um bom momento, no momento é o segundo colocado. Só para entregar um parecer aí sobre as equipes. Próximo jogo, vamos lá agora. Continuando na Espanha, sequência de jogos aí na Espanha, La Liga, 5 horas da tarde, jogo do Betis enfrentando o Getafe. As duas equipes aí são sexta e décima colocada, respectivamente. Momento do Betis. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E eu tenho o Getafe, que nos últimos 5 vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Getafe e 2 vitórias do Betis. O que é que eu vou buscar nessa partida? Eu vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Betis. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Vai estar pagando aí por uma base de 1,19. Eu vou deixar o Betis na chance dupla como bilhete para esse jogo. Dando sequência aí para a gente encerrar o dia, para mim o jogo mais esperado do dia, né? Para todo quem me opera aqui junto comigo sabe que eu sou vascaíno, já falei isso algumas vezes aqui em alguns vídeos, porém eu sei separar o lado aqui da emoção da razão. Vamos analisar esse jogo, 6 horas da tarde, final da Copa do Brasil. Primeiro jogo da ida lá em São Paulo, em Itaquera, foi 0-0, agora é o jogo da volta aí no Maracanã, aqui no Rio. Vasco contra Corinthians, vamos lá. Momento do Vasco. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, 3 derrotas, né, porque uma aqui foi após as penalidades e um empate. E eu tenho a equipe aí do Corinthians, que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Vasco, 3 do Corinthians e um empate pelo meio do caminho. Vamos lá, vamos falar sobre o jogo. O que é que eu vou buscar nessa partida? Vou entregar logo o meu bilhete que eu vou atuar e vou falar o porquê, tá? Eu vou buscar uma chance dupla a favor do Vasco. Vai estar pagando aí por uma base de 1,30. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Não estou falando com coração, tá? Estou falando por estatística. Eu acreditava que no primeiro jogo o Corinthians tinha uma vantagem maior por jogar em casa, com o apoio dessa torcida, querendo ou não, isso inflama o time, inflama os jogadores e dá para a equipe buscar ali, né? Jogadores, pô, se empolgam, tenta buscar o resultado ali para, pô, coroar a torcida. E isso acontece também no jogo da volta. Eu vou ter aí o Maracanã lotado, empurrando aí os jogadores do Vasco para buscar essa vitória. Então, eu acredito que pelo cenário, por todo o enredo, o jogo lá, o primeiro jogo, o favorito para mim era o Corinthians. E no jogo da volta aqui, apesar de eu ver as equipes aqui equiparadas, são equipes que terminaram até próxima aí no Campeonato Brasileiro, as suas colocações. São equipes que, ao meu ver, são equiparadas, tem 2 ou 3 jogadores ali que possam me fazer a diferença. Tem o Depay ali no Corinthians, tem o Garro. E o Yuri Alberto, pelo primeiro jogo que eu vi, parece que tá vivendo ali um momento de oscilação, não vive seu melhor momento. Do lado do Vasco, eu tenho ali o André Gomes, que vem tentando fazer uma fumaça ali do lado esquerdo, né? Tem o Nuno, tem o Ryan, tem o Felipe Coutinho, mas vamos botar assim, né? Tem 3 jogadores ali de cada equipe que possa fazer essa diferença. Aqui eu vou buscar uma chance dupla a favor do Vasco. Não vou atuar mais do que 90 minutos, que esse jogo pode terminar 0-0, 1-1 e ir para os pênaltis. Então eu fico aí a favor da equipe da casa aí, que está com o apoio maior da torcida, né? Jogando aí diante dos seus domínios. Vai ser o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nossos aportes, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez isso, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.